Olá, os amigos do Motoricia, tudo bem? Hoje nós temos um compromisso diferente. O compromisso nosso chama Apex in Concert. Apex é uma oficina especializada de Anápolis, não só para veículos premium, mas principalmente porque você vem aqui tem muito. Agora eu trago o meu também, que não é premium. Até o 147. Nossa. Ou ele não veio aqui? Veio. Ah, bom. Veio sim. Então, nós colocamos uma proposta para o pessoal do Apex, para a gente fazer um programa diferente, voltado para os amantes da preparação de automóvel e também do automóvel em si. Por quê? Porque vocês que estão desse outro lado da tela aí, na telona ou na telinha, vocês vão aprender muitos termos técnicos e vão aprender muito sobre preparação de veículo. E isso é importante. Por quê? Porque isso faz parte do métier nosso, da conversa nossa do dia a dia, e isso é muito legal e é isso que a gente pretende. Então eu agradeço muito ao Israel, ao Guilherme, por ter aceito essa ideia de bom grado e, acima de tudo, de estar disponibilizando tempo, de estar investindo o tempo de vocês, o conhecimento de vocês, para compartilhar com os amigos do Motoricia sobre o assunto. Então eu quero começar falando meu muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade e esperamos seriamente que a gente consiga atingir aí as expectativas suas e de todos que nos assistem aí, com relação a esclarecer dúvidas e a trazer informação para vocês a respeito de tudo que move aí esse meio que a gente tanto gosta, né? Que são os motores, o som, que é o que a gente vai tocar no assunto aí. Enfim, estamos muito agradecidos e felizes de estar participando junto com o Motoricia, com a TBO aí, de mais esse programa. É isso aí. Assim como o Israel falou, eu também fico muito agradecido pelo convite, pela confiança, né? Uma confiança de um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há quase 5 anos aqui em Anápolis, mas que acho que a nossa vida inteira a gente já estava nesse meio antes de abrir a Apex. E é como o Israel falou, né? O intuito do nome Apex in Concert, geralmente a gente hoje tem a preparação, mas acho que o que mais chama atenção num carro preparado é o som. É o som. Então você pode ter um carro de 1000 cavalos, como o Tesla. Se não tiver um ronco, passa na rua acelerando, só não vai escutar. Agora você pega um GTI de 300 cavalos, com escapamento feito, passando acelerando, todo mundo vai torcer o pescoço para olhar. Esse é o verdadeiro amante do raiz. Justamente. Não é que eu tenho... que eu não gosto de um carro elétrico, que é bem legal. A gente até deu um rolê de Kwid elétrico aí. Mas eu já andei de Tesla. Você ficou surpreso com o torque dele, né? Fiquei surpreso. Torque instantâneo, é bem legal. Um carrinho urbano, pô, tem o que falar. E andei de Taycan Turbo S, andei de Tesla Model 3 Performance. Andei nos carrinhos legais, elétricos. Bem forte, é muito diferente, né? Mas não tem o Concert, que acho que é o que a maioria das pessoas... cereja do bolo. E a maioria das pessoas são apaixonadas por motores, que gosta de ver, de ouvir aquele barulho Eu vou saindo. contar a experiência minha no Mini Cooper, então, né? Por favor. Por quê? Porque foi feito aqui. Foi a primeira conexão nossa. Foi a primeira conexão nossa. Nós não fizemos uma preparação no carro, mas nós colocamos um sonzinho que... A hora que eu ligo ele dentro da minha garagem, é aquele negócio assim, para mim parece um 8 cilindros, um ronco maravilhoso, é um negócio, eu fico apaixonado e eu gosto. É o diferencial do negócio. Dá até aquele som, aquele tom de nostalgia da época que o pessoal ia sair para dar um passeio em família, o pai com o filho, ligava o opalão, uma vericão na garagem ali, deixava o carro esquentar e tal, para depois sair para dar um rolê. Então isso é bem legal, né? A paixão por automóvel dos brasileiros vem de muitos e muitos anos. E a gente está aqui para trazer isso para você. E o Guilherme já tocou no assunto.
E o Apex In Concert é exatamente isso. O In Concert é o som. É para levar a gente para um concerto de som de veículos. Uma coisa que arrepia, que acelera o coração, que mexe com o corpo da gente, né? Agora, dito isso, eu quero dizer para os amigos e principalmente para aqueles que são clientes da Apex, que esse espaço aqui é de vocês. Nós queremos que você venha compartilhar com todo mundo daquilo que você fez no seu veículo, daquele som bonito que o seu veículo ficou, daquela preparação maravilhosa que foi feita aqui e principalmente da sua paixão por isso. E vamos deixar bem claro, nós não estamos falando de acelerar veículos em rodovias, em ruas, não tem nada a ver isso. Isso é uma coisa ilegal, uma coisa que você coloca em risco muita gente. O que nós estamos falando é da paixão pela preparação, é do gosto. E depois você vai para a arrancada no autódromo, você vai para o cartódromo nosso que tem um Motor Meeting ali, né, nas quintas-feiras. Aliás, as quintas-feiras. As 2 quintas-feiras por mês, nós temos em Anápolis, para quem é de fora. O Thiago fez um negócio assim maravilhoso que chama Motor Meeting. E nas quintas-feiras ele leva para lá muita gente, muito pai de família. Eu já fiz entrevista com ele lá no estúdio. Pai, e eu fui lá ver. Então é muito pai de família com a criancinha aqui, e a criança vibrando. Isso é realmente o que nós queremos mostrar. É a paixão pelo automobilismo e não a paixão pela loucura. Sim. Isso a gente é louco pelo automobilismo, mas não louco de sair fazendo besteira na rua. Não, é isso que a gente compartilha da mesma paixão, né? E o automobilismo é um esporte de família. A gente vai no autódromo, teve o Armagedon esses dias para trás lá em Goiânia, que vieram 130 carros, 120 carros do Brasil inteiro correr lá, premiação de R$100 mil pro primeiro colocado. E você via nos boxes, cara, R$100 mil? R$100 mil pro primeiro colocado. Você tinha nos boxes os ônibus, pessoal de Londrina, vinha os ônibus com carro dentro e a família inteira. Famílias do Brasil inteiro, vinha 10, 15 pessoas de uma família, amigos e tal, para compartilhar essa paixão, compartilhar essa experiência. E o pessoal gosta, é uma vibe bem diferente aí. Eu acho que todo mundo é amigo ali. Tem a rivalidade, mas a rivalidade fica na pista, não fica entre as pessoas. É uma rivalidade que não é uma inimizade. Isso, justamente. É diferente. No final tá todo mundo tomando comendo um churrasquinho, justamente. Conhecendo os filhos, chamando para ser padrinho. É isso aí. E é assim que funciona. Uma das melhores coisas que a gente tem hoje para os amantes de automobilismo é justamente isso, né? Os momentos de encontro, lazer, porque o automóvel você curte, nós mesmos curtimos boa parte do tempo que é nosso trabalho, mas algumas outras pessoas que trabalham com outras coisas, enfim, deixam para curtir isso no final de semana, né? Um horário que está fazendo o hobby dele. Então, assim, sempre a pessoa busca um local para ir, um encontro. Então, isso que é o legal, né? Confraternização, a gente junta uma galera sempre que gosta, tem os mesmos gostos, ou não, mas está sempre se reunindo, está sempre conversando. E isso abre portas para muitas amizades. No futebol eles chamam de resenha, né? Exato. E é isso, né? É isso. Desses encontros saem amizades, saem... Nós vamos ter agora, né, dia, acho que 1º e 2 de setembro. Agora vamos ter um encontro de um organizador daqui de Anápolis, amigo nosso, o Robinho. Sim. Vai ser dia 6 agora aqui no Centro de Convenções. 6 agora de agosto? 6 agora no domingo. Ah, então vai ser dia 6. Lá, todos estão convidados. Não sei que dia que esse vídeo está indo ao ar. Mas... tem isso. Mas no dia 6 vai ter o encontro 6 de agosto, né? Uhum. E nós estaremos lá. Eu queria que vocês falassem para os amigos
do Motoricia e os amigos da Apex, um pouco sobre o Armagedon e um pouco sobre um outro evento que vocês foram também, que você foi, Guilherme. Foi o Race 100 a 200 que aconteceu em Araraquara. Porque pelo que o Israel estava me contando, isso tem ficado famoso. Tem crescido e eu não bastante. quero só que você me conte sobre o evento. Eu quero uma explicação, não sei como é que vocês vão arrumar, porque nós estamos aqui para poder aprender. Por que de 100 a 200? Ah, tá. Qual é a lógica de pegar o carro com o motor ali cheio bom, medir o tempo de 100 a 200. Eu queria que vocês explicassem. Esses tempos, vou falar um pouco, o Guilherme depois coloca a visão dele, mas no geral, esse tempo de 100 a 200 que o carro gasta para ir de 100 a 200, ele tem se tornado uma referência mundial. Por vários motivos, entre eles, a gente tem uns aparelhos de GPS de alta precisão que, combinados a um software que você instala no celular, ele consegue medir com muita precisão os tempos que o carro faz de 0 a 100, de 100 a 200. E hoje, com o compartilhamento de internet em geral, criou-se rankings de vários veículos e de um ranking geral. Qual que é o carro mais rápido do mundo, qual que é o carro mais rápido de 100 a 200 dentro da linha BMW, Audi, Mercedes, enfim. Porque a gente tem, né, de 0 a 200 é uma coisa muito comum nesses carros de alta performance. Por que eles estão dando ênfase no 100 a 200? Porque geralmente o 0 a 100 ele oscila muito. Exatamente. Ele é assim, digamos que ele é muito carrasco. Vai depender de muitas outras variáveis, que não quer dizer que o carro seja fraco porque ele faz um tempo alto. Você pega um carro tração dianteira que distraciona demais até os 100 km por hora e às vezes o carro é muito forte, mas ele não vai se dar bem nesse tempo de 0 a 100. Então, o 100 a 200, o carro já está mais lançado, a probabilidade do carro distracionar é menor, então é um número mais confiável para, digamos assim, você ter uma noção, ter um parâmetro se o carro realmente tá forte, se a preparação tá legal. Então, por isso que estão dando ênfase agora nesse 100 a 200. Mas aí o carro já vem com o motor cheio. Isso, já vem cheio. Ele não vem, por exemplo, ali... ele veio a 120, diminuiu para 100 para poder... Ele vai chegando... Isso, geralmente para você medir o 100 a 200 hoje, de um carro, você vem ali... É que depende, né? Tem carro que é melhor medir o 100 a 200 saindo parado e já vindo uma vez. Tem carro que é melhor você dar o pé ali de uns 70 por hora, 80 por hora e já vir carregando, que ele já entra no 100 por hora rápido, ele já entra no 100 por hora lançado. Não é que você vai vir de 100, aí você tá no 100 exato e vai acelerar, não. Porque aí você tem o lag do turbo, você tem várias coisas que vão influenciar nisso aí. Então não tem como você saber se realmente o carro é forte dessa maneira. Porque se você pegar um carro com o turbo muito grande, ele vai demorar muito para encher ali do 100 até os 140 por hora. Okay. Então, o 100 a 200 hoje é saindo lançado. Então, você vem ali de 80, 70, a maioria das vezes, dá o pé e o carro vai carregar ali e vai fazer aquele tempo. E é igual o Israel falou. Então, por que hoje se tem essa referência do 100 a 200? É por conta os carros hoje estão ficando cada vez mais fortes. E estão perdendo cada vez mais a tração, porque você não tem como você grudar no chão um carro com 800 cavalos, tração dianteira de 80 por hora. É bem difícil você acertar um chão desse carro. Sim. Então, o pessoal vem ali, mede aquele tempo, e hoje agora tá ficando até mais popular 200 a 250, que já é carro que de 100 a 200 já está distracionando muito, não está seguro às vezes pro cara medir o 100 a 200, então ele mede 200 a 250 para saber se realmente o carro tá forte, se não tá, que é onde você tem gripe a maior parte do tempo. Agora já o nome do evento, vamos trazer que você pediu pro nome, o nome do evento Race 100 200, vem do canal do YouTube, que é o canal do YouTube do Matheus Dresler, lá de Ribeirão, que chama Race 100 200. Ele começou o canal utilizando esse drag, que é o aparelhinho que a gente usa para medir os tempos do carro, que é um GPS de alta precisão, conecta com o celular. E aí ele colocou o nome do canal de Race 100 200. E ele começou a pegar os carros e gravava os tempos de Race 100 200. No começo ele gravava só os tempos, não falava nada, não mostrava a cara dele, só mostrava o carro e os vídeos fazendo os tempos.
Aí como ele popularizou, como ficou famoso esse negócio... Começou a fazer muito sucesso. Isso, um formato novo no Brasil, que o Matheus sempre teve muito conhecimento, conheceu muitas pessoas, tem um network muito forte lá em Ribeirão, então ele conhece pessoal que tem vários e vários carros bem rápidos. Deixa eu te perguntar, essa edição foi a qual? Essa edição agora foi a quinta, acho que foi a quinta ou sexta edição do Race 100 200. E vamos falar com o pessoal uma coisa interessante, que nós acabamos de comentar aqui sobre segurança, sobre não estar nas ruas e tal. Aonde que acontecem esses eventos? Qual o local? Ó, as 4 ou 5 primeiras edições foram no aeroporto de São Joaquim da Barra, que fica a 70 quilômetros de Ribeirão Preto. Uma pista de 1.300 metros, onde você acelera 800 metros, que é meia milha, e você tem mais 500 metros para você parar. Ok. Dessa vez ele fez em Araraquara, porque tinham muitos carros muito fortes, e ele ficou preocupado com a até com a segurança, espaço de frenagem. com a distância de frenagem, porque tinha carro que passa mais, tem carro que passa mais de 300 por hora nos 800 metros. Então agora essa pista de Araraquara tinha 1.800 metros. Você tinha 1 quilômetro para frear, muito espaço de frenagem. Então, além disso, tem bombeiro, tem ambulância, tem toda a equipe lá, assim, prontidão. De prontidão. A estrutura correta para isso. Justamente, Isso. qualquer problema aconteceu, na mesma hora tem um resgate. E a gente está falando de carros, somente carros preparados. Ou existe uma categoria para carros de fábrica? Qualquer um pode ir lá acelerar. Só que é um evento que se popularizou para carros mais fortes, porque lá você tem meia milha para acelerar. Se você vai com um carro original, você não vai pegar sente troféu, muita né? coisa, não vai acelerar muita coisa. Mas tinha muito carro original, gente que vai lá para se divertir, não vai para competir. Né? Então esses eventos são legais por isso. Então você pega o seu Mini Cooper e vai lá, às vezes numa velocidade que você nunca imaginou colocar porque não tem espaço, não tem onde colocar. Num evento desse você vai conseguir, né? Realizar o sonho lá de chegar, sei lá, talvez chegue a 220, 230, um Mini Cooper desse. É coisa que seria inviável aqui em vias públicas, em locais abertos. Você não né? dá para fazer isso. Então. Quer dizer, o carro até vai, pode ir, mas não compensa. O risco não vale. Esses é eventos ilegal. têm se popularizado principalmente por conta disso. Lógico que pensando em quem tem carro forte, né? Porque imagine o quanto deve ser frustrante para um dono de uma 488, de uma Lambo, Huracan, ter uma nave daquela dentro de casa e não ter onde acelerar. De vez em quando. Exato. Então o cara vai ficar frustrado de ter um carro daquele e não poder acelerar. A maioria, pelo menos. Claro que tem alguns que só compram para guardar esses carros, né? Uma pergunta, uma Huracan, como é que chama? Huracan? Sei lá, Aqui no Brasil a gente fala Huracan, mas tá. nos Estados Unidos deve ser um nome diferente. É um nome, Você quase falou, eu acho. mais hein? americano. Ou uma Ferrari, ou uma Lambo, alguma coisa assim. Algum veículo desse. Se a gente for brincar aqui de 180 metros, elas têm... Bom, para começar, eles têm entre 450 e 500 e poucos cavalos, né? Huracan por volta de 600 a 640, se for uma performante, né? Mas aí já é a... Sim. É, o Huracan 4x4. Tem a versão 4x2 também, né? Tem Mas ela 540 cavalos, 4x2, se não me Porque engano. os carros de série, mesmo os carros de série de alta performance, eles não passam muito de 700 cavalos, né? Depende, mas na maioria das vezes não. Aí São bem nichados esses Os carros que vocês preparam, ou que você viu lá nesse evento, Armagedon, O Race 100 200, eles têm muito mais cavalos? Sim. Tinha um GTR do Malgariz lá que tem 2.000 cavalos. Um Nissan GTR com 2.000 cavalos. Agora, no Armagedon, que é o segundo evento que nós vamos falar, que também a Apex esteve representada com vocês, porque afinal de contas, se você quer estar no mercado e quer estar atualizado, você tem que ir aonde as coisas acontecem. E é isso que eles fazem, eles investem neles
para trazer tecnologia, conhecimento, tudo, para Fornecedores. colocar dentro da empresa e oferecer para vocês que estão nos ouvindo. Conta para mim um pouco desse, porque esse foi aqui dentro de casa. Isso foi a primeira vez, inclusive, que foi um pouco mais distante aí. A gente, inclusive, estava falando em off aqui um pouco sobre isso. O Armagedon hoje é uma competição que ele reúne os melhores carros do Brasil que correm por lista. O que são essas listas? O pessoal representa um código de área do telefone que denomina a área que você está. Por exemplo, aqui no Goiás, nós somos a área 62. Então, os campeões da área 62 se reuniram junto com todos os outros campeões de lista espalhados pelo Brasil e correram essa competição que é chamada Armagedon. Ela tem uma característica que corre 200 metros com pista não tratada. Então, os carros que têm mais tração se dão melhores, né? Porque você não pode pegar carro igual a gente tem na arrancada aí com 3, 4 mil cavalos, só tração traseira, que eles não vão sair muito bem aqui. Talvez até saiam, mas vão ter que reduzir bastante a potência para correr o no prep, para não né? ter Que é uma pista, torque, porque senão não... que é uma pista sem tratamento, ele vai ter dificuldade. Inclusive os Como dois. É o apelido da pista? No prep. No prep no é prep. A condição da pista, na verdade, né? Ela não recebe cola, não recebe tratamento. Inclusive, para justificar isso que eu estou dizendo, os dois carros que foram para a final são carros 4x4, que é um Opala do Dema, que foi o campeão, que é na verdade, de Opala ele só tem a característica do desenho, né? A casca. A bolha. É a bolha. E a bolha ainda é de fibra de carbono. Mas de carbono? É uma estrutura tubular com motor V8, blower e nitro e 4x4. E 4x4. Tá, agora traduz para quem tá lá do outro lado dessa câmera. Ele tem tudo que dá para ter de preparação num carro, né? Eu acho que ele, tipo assim, o que é o que é cada coisa disso que você diz? Tipo assim, o Damer, tipo assim, ó, qual que é a melhor tração hoje pro carro, assim, pra fazer tempo no No Prep? 4x4, então eu vou ter. Melhor motor para dar mais potência e tal. O V8 e tal. Mas e para melhorar? O blower. É para melhorar mais, é o nitro. Aí ele pôs tudo, entendeu? Ele tem tudo. O carro dele deve dar uns 2.000 e poucos, 3.000 cavalos, eu acho. Acho que na configuração máxima ali de tudo. Deve ser perto de 3.000 cavalos. E ele foi o campeão aqui. Foi o campeão. Ele já foi, ele é tricampeão do Armagedon. Isso, exatamente. Essa competição nasceu no sul, né? Ela é caracterizada por... Eu acho que era Curitiba a pista que eles corriam antes. Na curvinha lá? Londrina. Sempre aconteceu o Armagedon lá. É a primeira vez que o Armagedon foi fora e veio para Goiânia. Então na verdade, a gente foi privilegiado. Em Campo Grande. O mais longe que teve hoje de Armagedon, mais distante, foi no Mato Grosso do Sul. O mais distante do sul que teve foi Mato Grosso do Sul. Porque o restante todo foi do sul. Isso, foi Velopark, foi Londrina, Curitiba, eu acho que já teve antes deles acabarem com o autódromo lá. Mas foram todos no sul. Então a primeira vez que teve realmente uma competição do Armagedon distante foi em Goiânia. E quantas edições ele já teve, vocês lembram? Não lembro. Não sei te falar de cabeça. Não lembro de cabeça. Agora, são 2 por ano. Eu queria trazer um pouco para que os amigos entendessem como vai ser a dinâmica dos nossos programas. Nós vamos fazer um programa por mês, essa é a ideia. Porque é um programa motoricia dedicado para o Apex in Concert. Por isso é que o programa vai chamar Apex in Concert. E hoje nós vamos falar de um áudio que está aqui. Eu vou contar uma experiência. Você fica rindo porque não foi você. Por isso que você está dando gargalhada aí. Assim, para mim, eu olho, é um Audi. Eu não sabia que era um carro de corrida. Aí tem um barulhinho e tal, o pessoal aqui... É do Israel esse carro. Prata da casa. Prata da casa, exatamente. Nada melhor como começar o Apex in Concert com a prata da casa. Com a prata da casa, você tá certo, Guilherme. Cria nossa. Cria sua. É o que você trata no bebezinho. Mas aí, eu tava lá no Motor Meeting e chega o Israel com a esposa e a filha.
Ah, legal, que bom, mais uma família reunida para a gente bater papo aqui, e tinha inúmeras, né? E graças a Deus a gente tem um conhecimento legal, então você fica ali rodeado de gente, batendo papo, admirando o carro, tirando foto, discutindo isso, aquilo. O assunto não falta, né? Não, mas não Falta tempo. Como vai acontecer aqui com a gente? Vai ser a mesma Falta coisa. Falta tempo e paciência da esposa quando você não leva ela. Mas aí, esse indivíduo que aqui está, eu queria falar outro nome, mas eu não posso. Afinal de contas, ele vai ser patrocinador meu, não dá para fazer isso, eu não posso, né? Aí ele virou para mim e falou, vamos dar uma arrancada lá? Eu falei, não tem necessidade, eu filmo. Não, vamos comigo. Eu falei, uma bobagem. Senti na pele. Ele pegou no meu braço e falou, vamos lá. Eu falei, então vamos, porque aí eu já fiquei sem graça 3 vezes, né? Entrei no branquinho. Normal. Tubarão branco. Sentei, amarrei o cinto, normal. Um banco extremamente aconchegante, esportivo. Encostei e falei, que moleza, pô. O velho vai ficar feliz. Tô em casa. Tô em casa. Barulhinho bom, caminhamos para a pista, lá é muito organizado. Por quê? Porque quem organiza são eles próprios. Os próprios pilotos escolhem os carros com os concorrentes. Então você fica mais ou menos no canto da pista ali, vai passando um, você fala, é esse. Então você chama ele e eles vão. Então é muito legal, é muito organizado. Para ser um negócio onde não tem ninguém organizando ali, é muito organizado. Verdade. Não é que não tem ninguém organizando, é na fila, né? Na questão da fila ali. Tô falando da fila. E aí nós alinhamos o veículo. Chegou a hora. Como é que é? Chegou a hora. Chegou. E o jovem aqui, para não falar outra coisa, foi filmar o velocímetro para saber a velocidade, como é que ia ser aqueles 180 metros ali. Não, 180 metros. E eu saí do banco que eu estava aqui e fiz assim, para filmar. Quando eu fiz assim, o rapaz deu a largada. Armou o launch control. E esse aqui apertou um monte de botão, desapertou o botão e me jogou para trás. E eu vou confessar para vocês, passei vergonha. Passei vergonha durante uns 4 dias. Porque o meu pescoço doía de um tanto. A minha filmagem não tem como mostrar para ninguém, porque ninguém vai entender. Porque ela começa assim, no painel mostrando o painel, de repente ela começa a subir, vai para a luz interna. Teto. E eu não sei como é que ele não chegou no porta-malas. Aí a hora que ele freou, a minha cabeça foi e o meu corpo amarrado. Gente, que sensação incrível. Para uma vez. Não me pega mais não. E é desse carro e desse piloto, para não falar outra coisa, que nós vamos falar hoje. E nós vamos mostrar. Isso. O que você fez nele? Aliás, o que vocês, né? Papai, mamãe, papai, conta pra mim como é que é isso. Prata da casa. Então, vamos lá. Esse é um Audi RS3, motor 5 cilindros da Audi, já bem conhecido aí do mundo da preparação. Realmente hoje é uma das melhores plataformas que se existe para preparar aí no mundo. Os carros que estão incomodando Porsche, incomodando Lambo, enfim. Realmente é um carro que surpreende com performance. Não tanto essa geração minha, porque ele é um pouco mais antiga, a geração 8P, que é o do carro que saiu de 2012 até por volta de 2014. Ele tem uma peculiaridade que são só bicos de injeção direta na alimentação. Ao passo que os mais novos, 2018 para frente, são os motores DASA, uma evolução desse carro meu, eles já usam 10 bicos, são 5 de injeção direta e 5 de injeção multiponto indireta, que fica no coletor. E isso facilita muito a preparação, porque você consegue alimentar muito mais potência com mais injetores, né? Mas enfim, no caso do meu carro que a gente está falando, é um carro que tem um intake de 3,5 polegadas, vou mostrar lá depois. Usa um coletor feito em inox, não é mais no padrão original. Coletor de escape, né? O coletor de escape é feito, né? Tubular em inox.
É uma turbina que também não é o padrão original, que a gente chama de T3 por conta do tamanho da flange ali, né? Já um turbo GTX 3582, é um turbo rolamentado, dimensões, para não ficar só na nomenclatura aí, né, para o pessoal saber mais, o rotor tem por volta de 67 milímetros e o eixo por volta de 66, 65 milímetros. Então é um turbo... Comparando com o original, só para o pessoal entender. Isso. Comparando com o original, deve dar aí uns 15 milímetros a mais de eixo de rotor? Isso, comparando, o rotor original tem por volta de 40 e poucos milímetros, né? Nessa geração minha que é um pouco menor que o Então DAS. você tem 20 milímetros a mais na parte fria do turbo, 20 milímetros a mais na parte quente do turbo, isso falando só do rotor e do eixo. Só falando daquelas... em volume de ar, em volume de ar, que é o que interessa para o que o turbo produz, né? É o que interessa pra gente, que é o volume de ar que o turbo é capaz de produzir. Esse turbo aí deve gerar cerca de 150% a mais de volume de ar do que o turbo original. Isso, porque as carcaças são bem maiores também. Esse turbo aí consegue alimentar por volta de 800 cavalos roda, né? Que tá, no caso do meu aqui, tá, apesar do que você sentiu, tá bem mansinho ainda. Tá O que você chama de mansinho? Só para saber esse carro hoje na rua, né? Porque ele não tá pronto, a gente, pessoal da Perfortec, que são os nossos parceiros aí no caso de software, a gente ainda está desenvolvendo software para esse carro, que não é um carro tão comum de performance contra a geração mais nova. A geração mais nova dos TTRS, RS3, já é bem mais difundido do que esse meu. Esse novo RS3, essa geração mais nova, não é 5 cilindros? 5 cilindros. Também é basicamente a mesma mecânica, mudou algumas coisas, né? Tem algumas peculiaridades mais novas. O bloco é alumínio, esse ainda é ferro fundido. Ele usa 10 injetores, o meu é só 5. A turbina melhorou a eficiência de intercooler, Ele é mais resistente também? Porque ele é alumínio? Ele é mais leve, né? Em matéria de resistência do bloco, esses 5 cilindros não tem aquele problema que a gente estava comentando, que o pessoal chegou no limite dos AP 4 cilindros, né? Que é quebrar literalmente o bloco no meio, né? Esses 5 cilindros eu não sei qual seria o limite de potência. Eu sei te falar que tanto aqui no Brasil quanto lá fora, esses carros estão rodando por volta de 1.500 rodas, sem problemas de bloco, né? Isso ele tá falando em questão de carro forjado já. Sim, claro. O limite dos DAS aí, de peça interna, é por volta de 78 a 80 kg de torque com 650 rodas. Seria o limite dos DAS. Esse meu é um pouco menos o limite, mas também meu carro já está forjado. Tem pistão, biela forjada, prisioneiro de bancal forjado, prisioneiro de cabeçote forjado. Aquele rapaz ali, ó, que está sentado do lado de cá do sofá, está perguntando o que é forjado. Então vamos lá. Uma peça forjada, que a gente chama de forjada, é a diferença de construção da peça. Se você pega uma biela feita, como que eu vou explicar? Para carro normal, de linha de montagem, normal, a fundição, ela apresenta algumas falhas, digamos assim. O produto é mais airado, né? O aço é mais poroso, e isso faz com que o aço seja menos resistente. Quando a gente faz uma peça forjada, ela é forjada de uma maneira que você tira as bolhas no processo de forja, tem um material mais puro, livre de impurezas, o aço, e tudo isso faz com que o aço fique mais resistente. Isso no caso de aço, mas serve também para alumínio, que é o caso dos pistões, bielas também, que também existem modelos feitos de alumínio. Então poderíamos dizer, de uma forma bem mais simples, que seria uma peça refinada. Feito de forma diferente, com usinagem com mais e fundição refinados. Exatamente. E também melhor qualidade de material. Porque os carros de produção em linha visam também a diminuição de custo. Né? Mas, e quando você está no mundo da performance, claro que a gente sempre procura custo-benefício, tanto para nós quanto para cliente. Mas tem um limite desse custo-benefício. Não existe almoço grátis. Exatamente. Você não pode querer chegar numa potência igual eu tenho aqui hoje, 100% maior do que, mais ou menos, do que meu carro original, e não querer que isso traga algum malefício junto, né? Eu tô morrendo de curiosidade. Vamos lá? Vamos lá. Só uma frase.
que daquela vez do podcast lá eu falei, comparando com a parte do precipício. Hoje em dia, o que o Israel falou, questão de custo-benefício, no mundo da preparação, lógico, existe algumas coisas que a gente consegue. Né? Tem um jogo de pistão ali que custa $1.500 e tem outro que custa $4.000. Você vai andar com quantos cavalos? Eu quero andar com 800, quero andar com 1.000. Não tem por que você comprar um pistão que vai aguentar 2.000 cavalos. Okay, então, claro. a gente consegue fazer isso. Mas, o mundo da preparação, quem tem mais, chora menos. É isso. Entendi. Pode ser uma frase, né? É isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, vamos embora. Conforme prometido, vamos agora estudar o motor e ver o que eles fizeram no motor desse RS3. Pode começar. Eu acho que vocês vão tomar conta da situação agora e eu vou ficar só assistindo e aprendendo. Pode ser assim? Pode ser. Então tá bom. Israel tá com a palavra. Então vamos lá. Esse carro, vou falar do que é mais visível aqui no motor, né? Esse intake foi modificado, é um tubo com as dimensões bem maiores, né? Para conseguir captar mais ar, que o turbo permite uma captação maior. Então a gente fez esse tubo aqui para ele conseguir levar o ar suficiente lá para que a turbina consiga comprimir de acordo com o que ela consegue fazer, né? O carro tem umas bobinas também upgrade, essas bobinas aqui vermelhas são bobinas melhores da linha Audi mesmo, que usa no R8. O carro conta com um upgrade de intercooler, o intercooler é bem maior do que o original, para conseguir também resfriar o ar que sobe muita temperatura usando mais pressão. Então a gente usa um intercooler upgrade. A bomba de alta, que é essa peça aqui, ela tem um reforço que a gente chama de reforço para aumentar também a pressão de combustível, a pressão de trabalho de combustível, para conseguir ter uma alimentação suficiente mesmo usando só os 5 bicos. Mas aí, quanto que de bar que ele entra muda? Porque Muda. você tem uma bomba dentro do tanque. Isso. Que envia numa pressão. Tem a bomba que a gente chama bomba de baixa, que é a bomba que fica dentro do tanque do carro. Certo. Ela joga combustível para essa bomba, que é uma bomba tocada pelo comando, uma bomba mecânica, e ela gera uma pressão bem maior para alimentar os bicos que estão dentro da câmara de combustão. Por isso que é chamada de injeção direta. Porque a bomba de baixa é o quê? 3, 4 bar? A bomba de baixo é em torno de... A média é 4 bar, né? Mas esses carros trabalham até com 6 bar, se não me engano, de pressão de bomba, que ela é controlada por PWM, né? Que a gente dá um sinal. Sim. Esse carro, acho que ele tem uma controladora. Não tem certeza desse modelo aqui, mas vários carros da linha Volkswagen Audi têm uma controladora. E conforme sobe a RPM, sobe essa demanda, a bomba varia entre 4 a 6 bar ali de trabalho. Você perguntou quanto de bar que altera esse reforço da bomba de alta. Creio que em torno de uns 40, 50 bar que ela aumenta. Nesse carro aqui não chega a isso tudo não. Mas esse motor também, essa geração mais antiga desse motor 5 cilindros, ele não trabalha com tanta pressão de alta como os mais novos também. Okay. Ele tem essa outra característica. Então essa bomba aqui na alta trabalha por volta de 160, 170 bar. Ok. É bastante coisa, mas é menos do que a geração São muitos mais bares. São muitos bares. Haja cerveja para cair. Aliás, álcool para cair dentro. Só para eu complementar o que o Israel falou aqui, para não tomar uma puxada de orelha do meu amigo Rafa e o amigo Daniel, da Carpovic, esse intake, além de estar com uma dimensão bem maior do que a original, essa admissão de ar aqui, ele está com a manta, essa manta dourada refletiva. O intuito dela é refletir o calor, porque onde ela está aqui, onde esse tubo está, a gente tem muita caloria. Sim. Né? Ele está em cima da turbina ali. Depois do motor, onde o ar está entrando tudo aqui, Isso, justamente. Então, primeiro ele tem a tomada de ar aqui, né? Que entra pela grade e vem para cá, pro filtro, que aqui vai chegar o Carpovic, que o Rafa já mandou, deve estar chegando. Então ele vai usar um filtro maior que esse. Esse filtro aqui ainda está pequeno para essa aplicação, então ele vai ser maior. Tem a manta refletiva para poder
realmente refletir Dissipar o calor, dissipar ali. o calor e não absorver tanto para esse tubo, que é um tubo de inox. Então esse tubo ele já tem um calor específico maior, então ele aquece mais também. Então, para a gente conseguir resfriar ao máximo a admissão do carro, a gente, além de fazer isso, a gente coloca também essa manta e tem uma outra chapinha de metal ali, que essa câmera aqui está pegando, aqui embaixo, que está entre a turbina e o tubo, para também estar refletindo esse calor, porque temperatura é muito importante em preparação. Então, se você tem uma admissão de ar mais frio, o ar mais frio ele é mais denso, ele tem mais moléculas de oxigênio. Então, quanto mais moléculas de oxigênio você conseguir colocar em um certo espaço, você vai conseguir mais potência. É necessário, logicamente, mais combustível, mas quanto maior, mais oxigênio, mais combustível você consegue colocar, mantendo aquela mistura estequiométrica ali ideal, você consegue atingir níveis maiores de potência. Então, por isso que temperatura é muito importante em preparação. Até porque tem que ter explosão, né? Justamente. Então, o combustível tem que entrar, misturar Sim. com ar para ter explosão. Então, Por não isso que tem... a potência aumenta. Quanto mais ar a gente consegue colocar dentro do cilindro, juntamente com o combustível, maior é o poder da explosão. Sim. Maior é a explosão. O motor, o funcionamento, a gente pode comparar uma bomba realmente. Quanto maior a bomba, maior a explosão, maior vai ser a potência, a pressão, a força com que o pistão desce. E por si, movimento, carro, vira brequim, movimento o câmbio, movimenta as rodas. A gente consegue potência dessa forma. E onde o pessoal não consegue ver também aí é a parte do lá dentro, né, do motor. São pistões bielas forjados. Aqui não vai dar para ver a turbina, né, nem o coletor, porque está tampado pelo intake, está tampado por essa outra chapa refletiva que o Guilherme mencionou. Então a gente não vai conseguir ver a turbina nem o coletor. Mas enfim, nessa parte aqui fica a turbina nova, o coletor novo. Dentro do motor eu uso pistão e biela forjado, prisioneiros de cabeçote também para segurar, manter o cabeçote no lugar. Em vez de parafuso, a gente usa um prisioneiro forjado com mais capacidade de suportar torque de aperto e por si também mais capacidade de aguentar esse aumento de torque do motor, esse aumento de potência do motor. Tem manutenções também, desculpa te cortar, tem manutenções. Se precisar abrir um motor desse aqui, ele vai abrir, fazer o que tem que fazer e utiliza os mesmos prisioneiros forjados ali que já tá, porque ele não, o parafuso original ele estica, então toda vez que você monta, que você precisar desmontar o motor, você tem que descartar esse parafuso e comprar outro novo. Já um prisioneiro forjado é bem mais difícil, então normalmente você consegue reutilizar. Você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente fala estica, é porque o parafuso ele tem uma elasticidade. Isso. E essa elasticidade, quando você está usando ao extremo e você tira, ele fica deformado mesmo. Sim. Essa é a expressão correta. É no momento do torque. Exatamente. Se lá um parafuso aguenta 3 quilos, se você der mais de 3 quilos, ele vai até um pedaço, mas ele vai deformando, depois ele ele começa rompe. A esticar, né? Exatamente isso que ele faz, ele começa a esticar. E o prisioneiro não acontece isso. Não. Isso é onde a gente chama, por exemplo, um parafuso é projetado para 10 kg de torque, vamos supor. Ele sendo aplicado o torque correto, esses 10 quilos, a gente vai ter uma deformação que é chamada deformação elástica. Sim. Deformação elástica, na maioria das vezes, quando você tira aquele parafuso, a deformação elástica ela volta ao normal. Quando você excede esse torque, seja por excesso de aperto, ou seja, no caso de um cabeçote que ele tem muita pressão ali, né, quando você tem um carro com muita potência, aí o parafuso sofre deformação plástica. A deformação plástica é aquela que não retorna mais à sua forma original, somente a elástica. É o mesmo que vai acontecer se tiver excesso de torque. Isso, justamente. Então, essa parte isso foi a parte que a gente fez de preparação. A outra coisa que não é visível aqui é a parte de escapamento. Sim, também você fizemos. falou do coletor. Uhum.
mostra, não dá pra a gente não é o que eu te falei, ele tá embaixo dessa tá, manta Mas a gente aqui, tem isolante. algumas fotos e vídeos, dá pra gente inserir no vídeo. Isso. Entendi. De como é a diferença do coletor que foi feito para esse carro, tubular inox, do que é original, que é ferro fundido e não é tubular, né? É uma construção mais simples, né? Não tem muito Então fluxo. essa construção que foi feita agora prioriza fluxo, prioriza a exaustão dos gases. Eles vão chegar em maior quantidade e mais velocidade na turbina, vai ajudar a turbina a acionar mais cedo, mesmo sendo uma turbina grande. Por ela também ser rolamentada, a gente não sente tanto lag, né? É uma outra tecnologia que a gente pode explicar depois. A turbina, já fazendo um adendo aí, então, a turbina, ela existe, a turbina de mancal, onde o rolamento dela onde o eixo dela é apoiado em mancais. Como se fosse um virabrequim do carro mesmo. Como se fosse o virabrequim apoiado nas bronzinas. E existe uma turbina dessa forma que ela é apoiada por rolamento. Então, quando ela é apoiada por rolamento, se torna mais fácil sair da inércia do eixo e, por consequência, ela gira mais rápido, aciona mais rápido e, teoricamente, tem uma durabilidade maior. Mas é claro que isso aí vai depender de outros fatores, lubrificante, condições de uso, enfim. E aí diminui aquilo que a gente chama de lag, que é tecnicamente chamado de lag, que é o tempo que a turbina leva para chegar a pressão. Para atingir a pressão dela e o veículo poder aproveitar o máximo disso. Então, e no restante da preparação, esse carro usa amortecedores refeitos, apesar de serem feitos na base original. Hoje a gente tem algumas empresas no Brasil que são focadas nesse tipo de alteração para performance e funciona muito bem. A maioria dos carros hoje de arrancada nacional, inclusive, usam amortecedores da mesma fabricante que eu estou usando aqui no carro. E isso faz com que ele altere alguma coisa na condição normal do dia a dia? Sim. O carro, você vai sentir ele um pouco mais firme, mas é necessário por conta da velocidade que o carro atinge a mais e também do menor tempo que esse carro agora leva para atingir uma velocidade mais alta. Então eu sempre preciso ter o carro mais estável. Então ele usa molas esportivas com amortecedores retrabalhados, com bastante carga a mais do que o amortecedor original, para evitar aquela flutuação que o carro daria. Passarinhar. Isso. Também o carro já é a linha RS da Audi, é a linha de alta performance da Audi. Então o carro já sai com freios Brembo, os freios do carro nem precisa de upgrade, freia muito, como você mesmo pôde comprovar lá aquele dia, né? Então o carro é no chão, tá calçado com bons pneus, então assim... As rodas são originais, né? As rodas são originais do carro. Nesse aro 19, os freios são bons, suspensão já é uma suspensão retrabalhada pela própria Audi. Você trocou ao menos a pastilha? Ou Sim, coisa sim. Assim? As pastilhas têm uma performance melhor do que a original, essas pastilhas que estão nele. Do restante é original e também o fluido de freio. O fluido de freio, eu uso um fluido de freio. Como é que você fez com o escapamento? O escapamento a gente tirou todos os pontos de restrição. Alguns pedaços dele ainda são originais, porque esse carro, por ser da linha RS, já sai com 3 polegadas de fábrica e alguns pedaços e já é inox. Então, assim, a gente só tirou aonde ele tinha restrição. Aonde ele afunilava, a gente tirou esse afunilamento e colocou com dimensões maiores. Entendi. Aí e o abafador original também eu tirei. Ele usa só um abafador esportivo hoje. Só tem um abafador e um abafador esportivo. Entendi. E um outro sistema que é diferente do original também é o sistema da Washgate, né? Ah, sim. Esse carro, na verdade, tem mais alguns detalhes que seriam mais técnicos, difíceis de explicar, mas enfim. Essa válvula aqui que o pessoal vai conseguir visualizar não é de funcionamento original desse carro. Essa válvula aqui a gente instala, chama blow-off. É uma válvula para quando você tira o pé do acelerador, ela descarrega o excesso de pressão que existe no sistema, para não ficar sobrecarregando a borboleta de aceleração. E a válvula que controla a pressão de turbo também não é uma válvula pneumática como é original mais, é uma válvula mecânica que é acoplada direto no coletor. Então eu consigo ter um controle mais preciso da pressão de turbo que eu quero usar no carro.
Então ela não é pneumática? Não é pneumática mais. Esses 2 sistemas aqui que eu modifiquei, já visando melhor performance, ela não usa mais as válvulas originais que esse carro usa. Então até por isso que ainda eu preciso daquele refinamento do mapa, do software que eu te expliquei. O carro tá andando legal, tá bacana, não tá dando falta. Eu que o diga. Mas ainda sobrando coisa ainda. Pode melhorar bastante ainda, mesmo com a pressão que ele tá, porque o carro tem momentos ainda que ele faz algum controle de torque, ainda existe algum limitador no software que a gente tem que descobrir, né, acessar ele e tirar ele do carro. Então, falta algumas lapidações aí no software que o pessoal da Perfortec está nos ajudando aí. Ok, bom, eu acho que os amigos puderam curtir bastante esse programa. Eu espero que tenham aproveitado tanto quanto nós aproveitamos. Quando a gente fala daquilo que gosta, o assunto vai longe e o tempo vai junto com o assunto. Aliás, eu acho que o tempo acaba antes do assunto. Com certeza. Mas vai deixar aquele gostinho, vai deixar aquele quero mais para o segundo programa do Apex in Concert. Esse acabou. Esse chegou no final dele. Essas imagens lindas que vocês viram desse RS mostram o carinho, o cuidado e tudo que foi feito no veículo e o meu pescoço mostra o que aconteceu. Só para explicar para o pessoal por que às vezes acabou gerando um pouco de choque aí, questão da potência, do torque, né? Esse carro aqui hoje, do jeito que tá... Pode chegar lá se você quiser. Que esse carro aqui hoje, do jeito que tá, eu não lembro se foi falado, né? Mas eu acho que foi, mas só não pra complementar. Falamos de torque nem de potência. Mas é porque esse carro, ele tem tração 4x4, né? Ele não é nem dianteiro nem traseiro, então os Audi RS são 4x4. Então são as 4 rodas tracionando ao mesmo tempo. Quando você alia uma tração 4x4 com potência e torque altos, cria essa experiência que você teve. Que você sentiu no pescoço. Então hoje esse carro, com um acerto base, vamos dizer assim, né? A gente passou um mapa nesse carro só depois que a gente fez essas alterações. A gente ainda vai lapidar bastante esse software. A gente já viu pelos logs que o carro tem muito a melhorar. Isso mantendo a alimentação original do jeito que está, com os bics originais, a bomba somente com reforço. A gente viu que está sobrando combustível, então com certeza a gente vai conseguir melhorar bastante ainda. E aí você vai andar de novo no carro. Mas ele já deu 520. Vou deixar você dirigir dessa vez. Há controvérsia. Ele já deu 520 cavalos de roda. E quanto que deu de torque? 62 quilos. 62 quilos. E essa potência que veio é com pouquíssima pressão, né? Não é nem a pressão que o carro roda na rua. Porque um dos limitadores que a gente está encontrando é na hora de passar o carro no dyno, por isso que eu vou ficar te devendo a passada dele lá, ele não está liberando, não está deixando eu passar de 200 por hora no dyno. E eu precisava carregar a 5ª marcha no dyno para ele vir a pressão que eu rodo na rua. É que de quarta não vem. De quarta não vem a pressão que eu preciso. Então, assim, acredito que na rua ele esteja por volta aí de 540, 550 WHP. Eu acho que dá mais. 550 nas rodas, né? O Israel está sendo modesto. 65 quilos de torque. Ele é bem modesto. O Israel está sendo modesto, mas o carro deu de quarta 520 cavalos de roda com 1,5 kg, 1,6 kg. Na rua ele chega a dar 2 quilos. O carro deve dar uns 580 e 70 kg de torque. Explica para eles que quando a gente fala rua, nós estamos falando cartódromo, isso. Autódromo. Na rua de asfalto, que é lá no cartódromo, no autódromo. Fora aqui da oficina. É porque o rolo tem um limite para gerar torque, ele é leve em vista do peso do carro. Então quando o carro está na rua, todo esse peso, toda essa massa que ele tem, faz ele gerar uma carga maior, aciona mais a turbina. E o rolo é leve para o carro, então a gente não consegue extrair toda a carga que o carro tem na rua. E lá no rolo ele roda só só na dianteira, porque esse carro, apesar de ser 4x4, ele é um sistema sob 60, demanda. 40? Ele usa Haldex, então a gente consegue desligar a bomba do diferencial traseiro, então ele fica só dianteiro na hora de passar no dyno. Nós estamos aprendendo. É isso aí. E nós vamos aprender mais. Nós não vamos parar de falar, né? Tem que parar.
Nós vamos aprender mais no segundo programa, que nós vamos ver em breve. E aí talvez a gente tenha um outro veículo de um cliente que está nos ouvindo, para ele vir aqui, aquilo que eu disse, compartilhar com todos nós do seu sonho. É isso aí. É isso aí. Obrigado, foi Eu que excelente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado você. Você me Mais uma deve vez. algumas academias para poder arrumar meu pescoço. Fisioterapia. É isso Um aí, abraço galera. a todos. Obrigado, galera. Obrigado a todos. O Acompanha Apex aí em Concert volta em breve. Voltamos Isso aí. em breve. Acompanha aí que tem bastante conteúdo legal pra vocês. E é isso. Se inscreva no canal, acompanha a TBO na televisão. Já deixa aquele like. Veja no canal 526 da Isso. NET que nós vamos passar lá Ativa o também. sininho pra receber as Ative o sininho para notificações receber dos as próximos notificações. Deixe seus comentários. Digam vocês lá querem nos ver aí? comentários o que vocês gostariam Agora, que a gente me conta falasse. aqui, só pra gente finalizar, qual é o endereço aqui? Aqui é na Avenida Acadêmico, Adail, atrás da concessionária da Toyota. Então subiu a Brasil, concessionária Hyundai, concessionária Toyota, entrou à direita entre as segundo duas. quarteirão. Segundo quarteirão, não tem erro. Venha conhecer, vale a pena, tá bom? É isso aí. Muito obrigado Grande a todos. abraço, Valeu. até a próxima.